Oi, pessoal, eu sou Cida Bento e aqui no Entrevista nós continuamos a nossa conversa com a professora, pesquisadora Lia Weiner. Nessa continuidade, pelo menos 2 focos, ainda na discussão sobre branquitude. O que é que podemos fazer e como branquitude entra na nossa história? E o segundo, que eu gostaria que a Lia trouxesse uma contribuição que ela já publicou no livro dela, que é sobre famílias interraciais. Bem-vinda de novo, Lia. Obrigada, Cida. Bom, a gente terminou o último episódio com a pergunta, né? O quanto os brancos estão dispostos, né, a mudar essa estrutura? Porque, em última análise, quem tem caneta na mão nas instituições para decidir, né, tem sido os brancos. Uhum. A próprio fato de que, sei lá, a diretoria inteira de uma escola, o conselho universitário de uma universidade está repleto de brancos decidindo se querem ser antirracistas, só pode ser explicado pelo racismo. Uhum. Mas eu tenho uma história que a minha avó, desde pequena, contava. Para quem não sabe, eu sou judia, minha avó ficou em campo de concentração e ela fazia uma pergunta. Eu não entendo como ninguém ajudou a gente. Eu não entendo como todos os países entregaram os judeus. Eu não entendo como que eu estava na Iugoslávia e fui entregue, né? Uhum. Ela tinha essa pergunta que era algo a não responder, né? Uhum. E isso ficava na minha cabeça e ficou muito evidente que eu percebia muito rápido no Brasil que eu não estava na mesma condição que a minha avó, mas tinha uma outra população que estava. Uhum. E eu não podia fazer parte da que não está fazendo nada. Né? Uhum. Mas, para isso, é preciso que haja um pacto e que a gente compartilhe esse pacto entre nós brasileiros, que há uma dívida a se pagar e que esse país sobreviveu, cresceu, etc., da expropriação e expoliação da população negra e indígena. Ao a gente ter este pacto, é importante pensar que o racismo desumanizou, né, a população negra, mas também desumanizou o branco quando ele olha para a rua e vê que a população inteira que está na rua ou está empobrecida é a população negra e que não sente uma empatia direta por aquelas pessoas. Isso é uma desumanização que só é efeito da ideia de superioridade racial do branco, colocada pela ideia de raça. Mas aí eu sempre penso que ao ter essa consciência é possível mudar. E as pessoas me perguntam, mas Lia, eu só sou de uma dona de casa. Como que eu posso ser antirracista? E aí não tem, né, uma fórmula, mas eu digo que o antirracismo é sempre o sujeito na instituição. Não existe racismo estrutural sem pessoas. A estrutura é uma máquina que precisa das pessoas. Se as pessoas não estiverem girando a manivela, a estrutura para. Então, todas as pessoas são agentes daquilo que é a estrutura. Sim. Então, há algo que é parar de girar a máquina. Você imagina se todas as pessoas brancas de escola particulares chegarem na escola, já que a gente está falando de escola, os pais, o que você faz para a contratação de pessoas negras e para a implementação de lei 10.639? Senão não coloco meu filho aqui. É uma pergunta. É o sujeito... Da família branca. Agora nós estamos falando do branco. Do branco, né? É uma pergunta que um branco faça a uma instituição. Já move a instituição. Se todos os brancos, pais, perguntarem nas escolas, veja, quebrar o pacto, às vezes é uma pergunta que ele faça à direção da escola. Então, todas as pessoas, essa dona de casa que diz que não tem nada a fazer, tem o que fazer. Se ela pergunta isso na escola do filho dela e se ela muda os desenhos que o filho dela vê. Porque boneca negra, desenho com negros, não é só para os negros se sentirem representados, mas para o branco sair do centro também. Então, todo mundo pode ser antirracista. E o tamanho do antirracismo é o tamanho que ele ocupa no mundo.
Né? Se você é dono de uma empresa de RH, você pode mudar toda a contratação. Você pode botar uma meta de 56% de contratação de pessoas negras. Uhum. Agora, se você é o diretor de uma escola, você pode pensar o currículo e a contratação das pessoas negras. Uhum. Se você é uma criança de 9 anos, você pode ser antirracista, né? Olhando e contando outras histórias. Uhum. Então, o tamanho do teu antirracista é o tamanho que você ocupa no mundo. Se você é uma educadora, esse tem que ser um tema. Uhum. Então, todos os brancos podem parar de girar a máquina, que é parar de distribuir os privilégios apenas entre o próprio grupo. Né? Então, isso, eu tenho feito um workshop que é o que você faz no seu dia a dia. A pessoa só precisa escrever isso. Como eu posso ser antirracista? Na compra do supermercado, na roupa que eu compro, etc e tal. Em todos os lugares ela pode ser. Às vezes a pessoa fala, mas eu só sou a pessoa que encomenda o coffee break da empresa. Você já viu se tem empreendedores negros que fazem coffee break? Tem. Então, todo mundo, em algum lugar, pode ser antirracista. E isso é fundamental. A questão central é que a gente precisa pactuar que todos nós temos que fazer isso. É esse o pacto que precisa ser feito. E não é um pacto que talvez seja fundamental de pensar que é para o negro e para o indígena. Não há um Brasil, uma construção de nação, né? Que seja menos violenta, que seja mais democrática, que seja mais humanitária com racismo. Exatamente. Não há democracia. Não há democracia. Eu estava aí pensando disso, tem uma coincidência que eu também sempre falo, de onde você parte para contribuir com uma mudança que precisa acontecer, do lugar onde você está. Do lugar onde você está na instituição. O que você faz lá? Dali você já pode começar. Né? Então, essa ideia de um pacto que precisa ser sempre reafirmado entre os brancos, de não contribuir para que as coisas continuem beneficiando os seus iguais, é um belo ponto de partida, né, Lia? E aí eu queria trazer o segundo assunto, que eu acho que você trata muito bem, que são as famílias interraciais, né? É pensar isso, que tem muita... aparece muito frequentemente no Brasil, dentro de uma mesma família, tensões e conflitos que precisam ser abordados a partir do que os caracteriza, do que caracteriza aquela família. Aquela família é uma família interracial. E você escreve sobre isso. Bom, obrigada. Esse é o livro, gente, Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, publicado pela Fósforo nesse ano, republicado. Essa pesquisa... bom, eu poderia falar sobre ela há bastante tempo, mas tem algo que é muito fundamental, que eu compreendi nessa pesquisa, que é óbvio que classe social produz dinâmicas nas famílias, certo? Ou seja, a pessoa que ganha menos trabalha mais domesticamente, muitas vezes na família. Que gênero produz dinâmicas familiares, certo? Que as mulheres têm um papel, que elas cozinham mais, que elas são mais dona de casa, que o cuidado é para elas, que o homem faz isso. Se são fatores estruturais, óbvio que raça produz dinâmicas na família. Né? E nessas entrevistas, eu entrevistei mais de 13 famílias, o que é fundamental de ser pensado é o lugar que a família negra de origem e a branca ocupa no simbólico, na fala, na representação destas famílias. E tem uma repetição, que é a família branca, o lugar de hierarquia. Por exemplo, o almoço de domingo ser na família do branco e a família negra às vezes não ser convidada. Você pode ter boneca negra, você pode falar que o teu cabelo é lindo, você pode falar tudo isso, mas se essa família do negro, ao ter este conjunto junto, não tem o mesmo lugar na hierarquia familiar, a criança aprende que a família branca é mais valorizada. Então, essa é algo que tem que se cuidar muito, porque tem um aprendizado da dinâmica própria. A mesma coisa acontece na escola. No Brasil, a gente não precisa de um significado negativo para o negro, para a criança aprender a ser racista. Veja, não precisa falar negro, macaco, negro, ladrão, para a criança aprender. A questão é que a estrutura
faz com que ela aprenda a ser racista. É isso que é a questão central para pensar o antirracismo na escola e na família. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, quem já me ouviu falando, que para mim é muito radical, que é como meu filho aprendeu a ser racista. Ele foi na escola dele, né, ou aprendeu o racismo. Não sei se é ser racista, mas o racismo, né? Ele foi na escola dele, a diretora era branca, a professora era branca, a nutricionista era branca. E assim ele foi sendo apresentado. Essa é a Joana, quando você precisar de alguma decisão, você fala com ela. Essa é a Fernanda, se você precisar de algum conhecimento, ela que é o projeto político-pedagógico, fala com ela. Quando a gente passou pelas merendeiras, pela segurança e pela limpeza, essas pessoas não foram apresentadas para ela. E aí o Ariel, para a criança, né, ele olhou para aquilo de alguma forma. No outro dia ele viu uma pessoa com a roupa da terceirizada, que era onde estava a limpeza, a segurança, e era uma mulher branca. E ele virou para mim e falou assim: mamãe, aquela pessoa não tinha que ser marrom? Porque ele olhou o lugar da estrutura da escola. O que ele aprendeu nesse dia? Que pessoas que foram apresentadas para ele têm uma função. Essa função tem prestígio. Esse prestígio, né, se ele precisasse de saber, decisão, conhecimento, cuidado era com essas pessoas. Tinham pessoas que não tinham nome, não precisavam ser apresentadas e a função delas não importava. Ele já aprendeu que tinha vidas que importam e vidas que não importam. É assim que cor se torna raça. A cor é só um fenômeno da diversidade humana. Ser branco, ser preto, as pessoas não são nem brancas e pretas, elas são rosas, são bege, etc e tal. Como é que cor da pele, que é um fenômeno da diversidade humana, igual o tamanho da coxa, o tamanho do pé, se torna raça? É a hierarquia colocada. Então, é esta hierarquia que você precisa tirar. Se ele tivesse visto uma diretora branca, uma negra, uma indígena, ele não ia ter aprendido a ser racista. Sim, com certeza. É muito interessante isso, né, mexe muito com a gente. E Lia, dentro de uma família interracial, quais são os desafios? Eu acho que os desafios maiores é que a família negra ocupe um lugar simbólico tão importante quanto a família branca. As famílias que eu entrevistei, foi uma coisa muito interessante de ver. Por exemplo, tinha foto do vô italiano na sala. Tinha foto da família na Itália na sala. Aí eu, sei lá, fui entrar para ir no banheiro para fazer entrevista, a foto em 3x4 do avô negro, de um banheiro. Só o lugar que ocupava já mostrava a hierarquia da família. Então, isso precisa ser muito importante nas famílias e precisa se falar de raça, que é um tabu. Por que é um tabu? Porque a família ela é vista como o lugar da união, o lugar de somos todos iguais. O lugar do amor. O lugar do amor. E a raça, ela é historicamente um lugar de desconstrução. De tensão. De tensão, de rompimento de nós e eles. Então isso na família, se você aparece, parece estar rompendo a ideia de família. Mas é preciso falar, é preciso que isso seja apresentado, né? E seja apresentado não falando de racismo, mas seja apresentado, e isso eu aprendi com você, com orgulho negro. A família negra precisa ter um lugar muito importante nessa família interracial. Lia, te agradeço por ter estado junto. Obrigado, Cida. É um prazer estar aqui com você hoje e ao longo desses últimos 10 anos de trabalho, companheirismo. Espero que a gente siga juntas. Vamos chamar aqui os saberes e fazeres, né? Uma experiência que possa iluminar aquilo sobre o qual a gente está falando. Olá, gente. Eu sou Larissa Gabarra, falo aqui desde Redenção, Ceará. Sou criadora do Eixo de Culturas e Matrizes Africanas, do Centro Integrado de Atenção e Desenvolvimento Infantil, que funciona em parceria com a Prefeitura de Redenção e a Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira. É uma universidade federal que tem um campus no Ceará, um campus na Bahia, e que tem como cooperação os países de língua portuguesa oficial em África. Esse projeto ele trabalha com as questões do racismo, do antirracismo, da valorização das culturas de matrizes africanas, via afetividade, com crianças de 4 a 10 anos no contraturno da escola. São salas multisseriais que desenvolvem outros eixos de conhecimento além desse
via interdisciplinaridade com saúde, com agronomia, com artes. A cada bimestre temos um tema gerador. Esse tema gerador, esse bimestre é Terra e Vida. Estamos trabalhando com as árvores sagradas, integrando esse ser humano à natureza nesse momento. Os educadores muitas vezes são do próprio continente africano, e muitas das crianças que a gente recebe são crianças filhos desses estudantes e da comunidade, né, onde a sede está localizada. Pessoal, chegamos ao final. Agradeço a quem nos acompanhou. Quem quiser ver de novo esse programa do nosso entrevista ou outros conteúdos do canal Futura, acesse o Globoplay.